Boa noite aos amigos que se reúnem conosco para mais uma reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, pela ótica da doutrina espírita. Que possamos nos manter com o pensamento elevado durante todo este momento. Que os bons guias nos auxiliem para que melhor seja nosso entendimento e compreensão da temática abordada. Agradecemos a oportunidade de estarmos diante dos ensinos do Pai, fortalecidos por laços inimagináveis e amparados pelos irmãos que tanto nos auxiliam nessa trajetória reencarnatória. Que saibamos identificar, perceber e aceitar o que nos é intuído, avaliando e refletindo, para que não incorramos em erro, aceitando apenas o que for em auxílio e direcionamento ao progresso. E a temática proposta para esse encontro está na obra básica O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7. A carne é fraca. Frase essa que muitas vezes já nos apropriamos para designarmos algo que tenhamos praticado, ou mesmo que alguém tenha cometido, ou ainda já vimos alguém pronunciar, para justificar normalmente um equívoco, uma escolha irrefletida. Ela que dá nome ao primeiro item deste capítulo 7 da obra. Capítulo este denominado de As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Kardec aborda, nesse capítulo, quais são as consequências das nossas ações. E essa frase, tema para este nosso momento, também está em uma passagem de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Em Getsemani, um lugar situado próximo ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém, hoje atual Israel, Jesus orou pouco antes de ter início o processo da sua crucificação. Consta que, enquanto esteve a orar no local, Jesus sentiu tamanha angústia que seu suor tornou-se gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus chegou ao local com os discípulos e os orientou a se assentarem enquanto ele iria orar. Foram com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E logo nesse início, ele já estava triste e angustiado, chegando a dizer aos que estavam com ele: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E Jesus, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto a seus discípulos, achou-os adormecidos. E questionou a Pedro a respeito de nenhuma hora estarem velando com ele. E ainda os disse para vigiar e orar, para que não entrem em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo mais à frente, uma segunda vez, orou, dizendo: meu Pai,
Se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse a eles para dormirem e repousarem, pois era chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Pouco depois, os disse para levantarem e os convidou a partir, pois estava chegando o que o trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes, os sacerdotes e pelos anciões do povo. E conforme o próprio Jesus já havia anunciado a eles, Judas, o traidor, chegava até ele e o beijava. Jesus solicita aos seus discípulos duas coisas, para que vigiassem e orassem. Vigiar é ter atenção naquilo que fazemos. Perceber onde está a nossa atenção, quais ações estamos realizando e decisões tomando. E quais estamos deixando de realizar. Orar é para que possamos ter a ajuda dos bons espíritos, para que não tenhamos ações menos felizes, sabendo da influenciação do mundo espiritual sobre o mundo material. E isso que Jesus quis que os apóstolos realizassem: a prece e a vigilância. Pois, como ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne, a matéria, tem uma influenciação sobre as nossas decisões. E Kardec inicia o texto na obra básica nos dizendo que há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, pois que se ligam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes resultar do organismo, e por isso acredita-se que acarretam menos responsabilidade. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade. Quer dizer que, à época, com o conhecimento que se possuía, a sociedade cristã acreditava que algumas características, aptidões, advinham do organismo, do corpo. Kardec vem esclarecer que todo o corpo físico é movido pelas aptidões que provêm do espírito. Isso já é percebido pela filosofia espiritualista, e não o oposto. Ou seja, é o espírito que transmite ao corpo físico todas as suas tendências. É assim, por exemplo, que o glutão sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas. Não é a comida em si que pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É, pois, o espírito cuja sensualidade foi despertada que age pelo pensamento sobre esses órgãos, enquanto para outra pessoa a visão dessa comida não produz nenhum efeito. É ainda por essa mesma razão que uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade. Não é a existência de lágrimas em abundância que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que promove, que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sobre a influência da sensibilidade espiritual, o organismo apropriou-se
a essa disposição natural do espírito, como o do glutão se apropriou à disposição do seu espírito. E isso se comprova quando se afasta o espírito do corpo físico. O segundo não responde de forma alguma. Não teríamos mais a força que move o objeto. Observemos que as aptidões inerentes ao espírito estão normalmente presentes nesta memória espiritual, sendo que necessário se faz ativá-la, ter vontade. Deus nos fez simples e ignorantes. E com as reencarnações desenvolvemos aptidões e realizamos nosso desenvolvimento relativo às escolhas que fazemos. Sendo que a vontade propriamente dita é a que realiza e alcança esse melhoramento. E no Livro dos Espíritos, nós temos a questão número 804, onde Kardec questiona: por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? E a resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência. E, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente, e isso lhe dá aptidões diversas. Também nos diz que, passando de um mundo mais evoluído para o outro, menos evoluído, o espírito carrega consigo as aptidões já desenvolvidas. Nos lembra que o espírito não retrocede. Ele ou estagna ou evolui, progride. Sendo assim, nos lembramos que, enquanto homens, somos formados por três partes essenciais, conforme a questão 135, espírito, perispírito e corpo. Esse corpo fluídico e mais sutil faz a ligação entre o corpo e espírito, que é o perispírito. É quem transmite ao espírito as sensações sentidas pelo corpo físico e também quem carrega as características do espírito, as quais vão ser transferidas ao corpo, à matéria. Tudo que realizamos, praticamos, fica registrado em algum lugar. Essa informação fica no nosso perispírito. Antes da reencarnação, passamos por um estudo, um planejamento antes de retornar, onde se planeja o corpo físico que irá nos abrigar na nossa nova experiência reencarnatória, devendo este estar compatível com as necessidades que carregamos registradas neste corpo fluídico. Então, quer dizer que a matéria não é causa das situações que vivenciamos, mas sim as nossas ações e escolhas que ficam registradas são as verdadeiras causas. Pois o espírito, princípio inteligente, é quem decide por algo, mediante que o corpo físico, sem o espírito, é inanimado. Então, a matéria seria o efeito de uma causa anterior. Então, dizer que a carne é fraca
é dizer que algo que realizamos, tenha sido bom ou não, resultou numa consequência, a qual se manifesta na vida presente. Então, não cabe culpar o corpo por algo que aconteça, que realizemos ou vivenciemos, pois ele é o efeito da causa. Tudo está anterior ao corpo. Sendo assim, percebemos que para melhorar o corpo, necessário se faz melhorar o espírito. A própria doutrina nos esclarece que quanto mais evoluído o espírito, mais pura sua roupagem. Como no caso dos espíritos puros, não precisando mais da roupagem física para evoluir. A desculpa utilizada por nós referente à carne fraca para justificar as más escolhas não cabem mais, porque já compreendemos que as escolhas, as decisões que tomamos estão sobre o julgo e escolhas de um princípio inteligente, o espírito. Então, quando Jesus diz na sua passagem, vigiai e orai, para que não caias em tentação, quer dizer que ele sabe que o corpo traz vontades, traz convites, mediante o contato com as situações materiais que nos rodeiam, como, por exemplo, os tóxicos, o álcool, a exacerbação da sexualidade, que produzem estímulos sensoriais ao corpo físico, sensações momentaneamente prazerosas, fuga das situações reais e muitas vezes das dificuldades vivenciadas. Mas aí, lembremos de Paulo de Tarso. Tudo posso, mas nem tudo me convém, porque as consequências nos acompanharão. Então, percebemos que a doutrina nos auxiliando na compreensão dos ensinamentos e passagens do Mestre, consequentemente nos auxilia para educarmos o nosso espírito, para que realizemos o autoconhecimento e, assim, tenhamos clareza em relação às consequências das nossas atitudes. Kardec ainda diz assim: pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários que influem na constituição, um mal-estar passageiro, etc. O moral do espírito pode, então, ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza própria seja por isso modificada. Analisando e exemplificando para que possamos melhor compreender o que nos é dito, quando o parágrafo menciona em parte, observemos uma situação de doença. Quando passamos por uma situação gripal, nos sentimos cansados, fracos, muitas vezes por uma temperatura aumentada. Quer dizer que a minha condição física, naquele momento, pode me influenciar a ter atitudes de agressividade, momentos de preguiça ou mesmo impaciência. Então, a condição material pode influenciar na minha condição moral, mas isso não modifica a minha essência moral, porque eu determino se acontece ou não algo. Então, existe influência pelas situações exteriores no nosso estado de espírito, pois somos espíritos imperfeitos, mas não são totais. A preservação daquilo que me é natural. A responsabilidade moral
dos nossos atos na vida permanecem, portanto, inteiramente nossa. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será. Porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Percebamos aqui a nossa responsabilização diante das nossas escolhas. E diante desta importante reflexão, findamos a nossa explanação desta noite. Desejosos de uma boa noite a todos, que possamos retornar a nossos lares, nos mantermos com a paz do Divino Mestre Jesus. Que assim seja.